Bom, próximo slide, então. Ainda em conceitos gerais, certo? Nós vamos ter, então, os glóbulos brancos ou os leucócitos são o segundo tipo de células mais comuns no sangue, certo? Segundo tipo de célula mais comum. Por que o segundo? Quem é o primeiro tipo? São as hemácias, certo? Então, no sangue, o primeiro tipo de célula mais comum são as hemácias, tá vendo? Maior número aqui, ó, todas essas bolinhas. E em segundo, nós temos os leucócitos, ok? É isso que o texto está dizendo. O seu número, né, então a quantidade dele é infinitamente menor que as hemácias, tá? Existindo, em média, de 6.000 a 8.000 leucócitos em cada ml de sangue, tá? Então, em cada ml do nosso sangue, nós vamos ter, em média, de 6 a 8.000 leucócitos presentes ali, tá? Sendo que para as hemácias, como a gente já viu, dá mais ou menos uns 4,5 milhões de células de glóbulos vermelhos no sangue em cada ml, tá? Então, nós temos 4 milhões e meio, isso, de hemácias em cada ml, e nesse mesmo ml nós vamos ter, então, de 6 a 8.000 leucócitos, tá? Então, bem menor a quantidade aí de células brancas do que nas células vermelhas, tá? Bom, o que corresponde, então, a essa proporção aí? Corresponde à relação aproximada, tá? Mais ou menos, então, a gente vai ter um leucócito para cada 500 ou 600 hemácias no sangue normal, tá? Então, para a gente entender, para ficar um pouco mais claro aí, essa proporção, então, significa isso. Se nós temos de 6 a 8.000 leucócitos e nós temos aí 4,5 milhões de hemácias no mesmo ml de sangue, então a gente pode dizer que a gente tem mais ou menos um leucócito para cada 500 ou 600 hemácias, tá? Nessa foto a gente já consegue visualizar isso, né? Porque a gente percebe aqui que nós temos 2 leucócitos, tá? 2 leucócitos. E olha a quantidade de hemácia que nós temos só nesse pedacinho aqui dessa foto, tá? Então, nós temos um número de hemácias muito maior do que o número de leucócitos, certo? Então, é isso que está dizendo o texto. E na foto também mostra esses espaços vazios, né, que nós temos aqui, significa o quê? Que é o plasma, a parte líquida, né, que a gente, na verdade, na lâmina acaba não vendo nada, são os espaços em branco, tá? Então, aquela parte do plasma do sangue, quando a gente centrifuga, aquela parte amarela do soro, do plasma, né? Nesse caso aqui, no plasma, né, porque a gente só consegue fazer isso com o plasma, porque não está coagulado. Então, nós vemos espaços vazios na lâmina, que corresponde aí, no caso, só temos o plasma, tá? Não tem presença de célula nesse buraquinho aqui, tá vendo? Então, nos espaços vazios, são preenchidos pela parte líquida do sangue, tá? Como eu disse aqui, então, nós temos 2 leucócitos, certo? As hemácias, em maior número, certo? Presente em maior número. E nós temos plaquetas, tá? Então, lembra que a gente falou das plaquetas? Então, são esses pontinhos bem pequenininhos aqui, presentes em todo o hemograma, tá? Então, plaquetas, leucócitos e as hemácias, tá? E o plasma, que são os espaços vazios. O próximo slide, nós vamos falar aí de doenças infecciosas, tá? O que acontece, então, ó? Nas doenças infecciosas agudas, certo? Aguda, ou seja, no início, na hora que começa essas doenças infecciosas, na parte aguda, né? São produzidas, essa parte aguda, né? Produzidas por bactéria, o número total de leucócito pode estar muito elevado. Então, quando o nosso organismo é invadido por alguma bactéria, por exemplo, né, que é o que o texto está dizendo, esse número de leucócito aqui pode aumentar,
tá? Então, ele pode ficar muito mais elevado do que aqueles 6 a 8 mil. A 8 mil leucócitos que nós temos. Não sendo muito raros, valores de 15 mil até 30 mil células por ml cúbico, tá? Então, vejam bem, quando você tem um hemograma normal, nós visualizamos, né, nós temos como resultado aí a quantidade de células brancas de 6 mil a 8 mil. Quando nós temos uma doença infecciosa aguda, né, esse número de leucócitos pode subir para 15, para 30 mil leucócitos, tá? Então, ele aumenta muito esse número. E existe uma relação aí entre o número total de leucócitos no sangue circulante e a gravidade das infecções bacterianas. Então, o que significa? Que quanto maior a gravidade dessa infecção bacteriana, maior o número de leucócitos vou ter nesse sangue, tá? Então, quando a gente visualiza um hemograma com muitos leucócitos, tá vendo? Tá diferente deste aqui que a gente considera normal. Olha a quantidade de hemácia para 2 leucócitos apenas, né? Mas olha aqui, nós temos muitos mais presentes, olha. Os leucócitos estão muito em maior número do que na foto anterior, tá? Então, é isso que está falando, que quanto maior essa gravidade, mais esse número aqui vai aumentar, tá? Podendo até passar de 30 mil, tá? Pode passar, pode ir para 40, 50. Normalmente, quanto maior, então, esse número, tá? Maior essa gravidade de infecção aí bacteriana, ok? Próximo slide. Então, nós temos lá o aumento de leucócitos, né? Então, nós falamos aqui do normal, falamos do aumento e aqui nós vamos falar da diminuição, tá? Ó, existem, então, condições em que a produção de leucócito pelo organismo está deprimida, ou seja, está diminuída, certo? Então, nós temos menor produção de leucócitos pelo nosso organismo, tá? Que condições que isso pode acontecer? Isso pode acontecer, né, pode ocorrer por ação de certos medicamentos, então alguns medicamentos, tá? Medicamentos que fazem a imunodepressão, né? Diminui, então, pessoas que têm algumas doenças autoimunes, que precisa diminuir essa quantidade de leucócitos, tá? Então, falam que são os imunossupressores, tá? Então, alguns medicamentos, ou também a irradiação, né? No caso da radioterapia, da quimioterapia também nós temos. Essa condição se chama leucopenia, tá? E nesses casos, o número total de leucócitos no sangue, ela é menor que o normal. Então, olha aqui. Onde aqui a gente tinha um aumento bem grande, porque nós temos uma gravidade, nós temos uma infecção bacteriana, no contrário, por exemplo, a pessoa pode ter feito aí uma radioterapia, uma quimioterapia, tomado medicamento, né, para suprimir, para diminuir essa quantidade aí de leucócitos, então você acaba tendo uma diminuição bem grande de leucócitos no sangue, tá? E essa quantidade fica bem menor do que o normal. Acaba que às vezes você vê campos e mais campos no hemograma só com as hemácias e as plaquetas e a gente acaba não encontrando tantos leucócitos, tá? Porque eles estão em número muito pequeno, ok? Então, o número total de leucócitos, tá, superior a 8 mil por ml de sangue se denomina leucocitose, tá? Então, se nós falarmos assim, o que é o normal? O normal é encontrarmos de 6 até 8 mil leucócitos por ml. Se esse número tiver aumentado, então tiver maior, tiver superior a 8 mil, a gente dá um nome de leucocitose, tá? Então, leucocitose é o número de leucócitos aumentados no sangue.
e um número total de leucócitos inferior a 6.000 por ml de sangue se denomina leucopenia, tá? Então, diminuição. Então, nós temos aqui o valor normal, que é de 6.000 a 8.000. Se tiver mais do que 8.000, nós temos uma leucocitose. Se nós tivermos menor do que 6.000, nós temos uma leucopenia, tá? Então, células aumentadas de glóbulos brancos e células diminuídas de glóbulos brancos, tá? Número menor, número maior, número menor.